Desde que aconteceram as provas do Enem 2022, agora no nosso último ano, vários dados começaram a rolar na internet e aí fica aquela grande pergunta disso tudo. As notas de corte vão realmente cair? As notas de corte vão subir? Vão se manter? Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, eu sou o Theo, sou estudante de medicina da USP, eu tirei a quinta maior nota do Brasil no Enem 2021 e hoje eu vou dar pra vocês a minha análise, a minha opinião sobre tudo o que vai acontecer agora no próximo SISU. Se as notas de corte tendem a subir, a cair, a continuar mais ou menos igual, tudo isso com base em alguns dados que eu já estou analisando desde que as provas do Enem aconteceram e com base na minha própria experiência pessoal ali de já há alguns anos acompanhando o Enem, acompanhando o SISU. Para a gente entender o que deve acontecer com a nota de corte, o primeiro ponto que eu acho que é importante é entender se a prova do Enem 2022 foi realmente mais difícil. Porque todos os anos a gente sai da prova com aquele sentimento ruim, aquele sentimento de pensar em várias questões que a gente errou, e a impressão é que todo ano a prova é a mais difícil. E para fazer uma análise um pouco mais concreta, um pouco mais objetiva, mais correta, se a prova foi ou não mais difícil, a gente precisa de um certo distanciamento dessa prova. A gente precisa de um tempo para esquecer aquilo, para abaixar as emoções e depois ver questão a questão, erro por erro, para considerar se a prova foi ou não mais difícil. E foi até por isso que eu decidi esperar um pouco para trazer a minha análise de uma maneira um pouquinho mais fundamentada sobre a dificuldade de cada área da prova. Então vamos falar agora de área por área, de linguagens humanas, natureza e matemática, para a gente chegar em uma conclusão se a prova realmente foi mais difícil ou se aquilo que a gente sentia era só um baque da hora da prova mesmo. Para a gente começar então, vamos pegar a primeira área, que é a prova de linguagens. E na minha opinião, sendo bem direto, a prova de linguagens esse ano foi um pouco mais fácil do que nos últimos 2 anos. Por que eu digo isso? Porque apesar da prova ser típica, aquela prova cheia de pegadinha, cheia de questão ali com uma interpretação sutil, que a gente fica em dúvida entre duas alternativas, era a prova clássica de linguagem do Enem. Só que eu acho que os textos, em geral, eram um pouco mais simples esse ano. Não tinha tantos textos tão complicados quanto em 2020 e em 2021, o que fez com que a prova fosse um pouquinho mais fácil, na minha opinião, mas nada muito fora daquilo que é normal da prova do Enem. Em relação agora à prova de humanas, eu considero que a prova de humanas de 2022 foi diferente, não necessariamente mais difícil. Na minha opinião, foi sim mais difícil, mas eu acho que alguma outra pessoa pode ter achado ela uma prova até um pouco mais fácil. Por quê? Porque é uma prova que provavelmente devido às novas questões que foram formuladas mais recentemente para compor o banco de questões que o INEP usa para fazer a prova, que são questões feitas em 2021, então essas questões têm uma característica um pouquinho diferente das questões mais antigas que a gente já estava acostumado. E eu achei que essa prova veio bem mais conteudista, bem menos interpretativa e bem menos intuitiva. Então, para mim, que já estou há muito tempo sem estudar os conteúdos de humanas, muita coisa realmente me pegou de surpresa, muita coisa veio diferente do que costumava vindo e fez com que a prova, para mim, fosse mais difícil. Mas para quem está agora acabando de estudar tudo, acabando de ver um monte de conteúdo, talvez exista alguém que achou a prova de humanas mais fácil do que a dos anos anteriores. Mas por via de regra, justamente por ser um pouco mais conteudista, menos intuitiva especialmente, eu acho que essa pode ser uma prova considerada um pouquinho mais difícil sim, um pouquinho. Mas por outro lado, falando de ciência da natureza, aqui sim a gente tem uma prova que na minha opinião foi com certeza a mais difícil nos últimos anos, com certeza muito mais difícil do que nos últimos 2 anos, talvez a prova mais difícil de ciência da natureza da história do Enem. Trouxe conteúdos inéditos, trouxe conteúdos aprofundados, trouxe raciocínios complexos, questões em que não bastava saber um pouquinho, tinha que saber o aprofundado do aprofundado para resolver. Essa foi com certeza uma prova difícil, uma prova que supera ali o nível de dificuldade difícil a Química e Biologia da FUVEST, que é tida ali como aquela prova mais difícil, né? Então, no geral, eu acho que essa prova de ciência da natureza veio sim muito mais difícil e eu espero realmente uma queda nos acertos de ciência da natureza. E pra gente terminar, sobre matemática, eu acho que não foi necessariamente uma prova mais difícil, mas sim uma prova com algumas questões problema, algumas questões ambíguas, algumas questões mal formuladas, que até deu ali problema no próprio gabarito dos cursinhos, até muita gente que foi super bem, acabou errando umas questões e ficou meio inconformado por isso. Então eu acho que a prova, no geral, estava bem parecida com aquilo que a gente espera da prova de matemática do Enem, só que com algumas questões ou outras que tinham muito problema, que davam muita confusão, dava muita margem para questionamento. Isso acabou deixando a prova um pouquinho pior, um pouco mais difícil, desconcentrando, fazendo a gente errar um pouco mais. E se você soma isso com a prova de natureza, porque a gente gastou muito mais tempo para fazer bem essa prova de natureza, já que foi mais difícil, sobra menos tempo para matemática,
o desempenho fica pior, porque a gente se cansou mais fazendo natureza, então, consequentemente, a própria dificuldade da prova de natureza acaba, por tabela, atrapalhando ali o desempenho na prova de matemática, fazendo com que isso colabore também para a prova de matemática ter se considerado um pouquinho mais difícil, talvez. Então, na minha opinião, a prova de matemática não estava em si mais difícil, mas as circunstâncias e as questões ali meio mal elaboradas podem ter tornado essa prova um pouco mais difícil do que nos últimos anos. Mas aí, apesar de a gente ter visto que, no geral, então, a maioria das áreas trouxe sim um nível de dificuldade maior, que acabou realmente sendo traduzido em uma prova que a gente considera mais difícil do que as últimas, fica aquela pergunta: as médias de acertos realmente caíram? As pessoas realmente acertaram menos nessa prova? Ou sempre tem aqueles caras que estão escondidos, que a gente nem sabe onde que estão, de onde que eles são, e que estão quase gabaritando a prova? É isso que a gente tem que entender para saber se as notas vão realmente cair ou subir. E para falar sobre isso, eu vou usar alguns dados que foram coletados não por mim, mas pelo professor Fredão. Para quem não conhece ele, eu vou deixar um Instagram dele aqui na descrição. Ele é um cara muito fera, que faz várias análises sobre Enem, nota de corte, SISU. Recomendo bastante que vocês deem uma passada lá no Instagram dele, porque o cara é realmente muito bom. Eu acompanho diariamente o trabalho dele para que eu consiga saber um pouco melhor o que está por vir, justamente porque as análises dele são muito boas, e eu vou usar alguns dados que ele coletou em um formulário que foi preenchido pelos próprios participantes em 2021, com os dados do Enem 2021, e em 2022, com os dados do Enem 2022. E com base nesse formulário, a gente consegue chegar em umas conclusões bem interessantes. Então vamos lá, eu vou deixar aqui para vocês na tela um comparativo dos dados de 2021 e de 2022. E já agora em linguagens, a gente percebe que realmente teve um aumento sutil, mas ainda assim um aumento nas faixas de acertos, especialmente para quem estava ali nas casas abaixo de 30 acertos. Isso aí está condizente com aquela nossa impressão de que a prova tinha sido um pouquinho mais fácil, apesar de ser uma prova típica, um pouquinho mais fácil. Então é esperado ali um aumento sutil, mas eu não acho que esse aumento seja impactante, justamente porque ele foi muito sutil. Por outro lado, agora, em humanas, a gente realmente teve, em média, claro que isso não quer dizer para todos os candidatos, mas sim em uma média, a gente teve uma queda relativamente expressiva dos acertos, principalmente nas maiores faixas de acertos. Então, para quem estava acertando ali mais que 35 ou perto de 35, a gente teve uma queda expressiva nos acertos, que isso vai provavelmente ter alguma interferência ali na nota de corte de uma medicina, por exemplo, que costuma ter muito acerto em humanas. Mas então, a gente vê que em humanas, aquela impressão de que a prova foi mais conteudista, menos intuitiva, pesou principalmente nas faixas maiores de acertos. Para quem estava querendo ali acertar mais que 40, provavelmente esse ano de 2022 foi mais difícil. Agora, em ciências da natureza, dá pra gente ver bem que teve uma queda expressiva nos acertos, praticamente de 6 acertos, né? De 45 questões, praticamente teve uma queda de 6. Isso aí é muita coisa, gente, é muita coisa. 6 questões a menos na média de um ano pro outro é uma queda realmente bem considerável, que mostra que a prova realmente foi bem mais difícil esse ano, mas isso já era esperado, porque ciência da natureza foi aquela prova que foi, né? E agora, em matemática, para minha surpresa, eu esperava uma queda, mas teve uma queda maior do que eu esperava. A gente teve uma bem considerável queda de 5 acertos em média, na média dos participantes de 2021 para 2022, que também é uma queda bem considerável. Com base nisso tudo, a gente totaliza ali uma queda média, lembrando, isso é uma média, não é para todos os participantes. É claro que tem gente que pode ter ido melhor, claro que tem gente que foi pior ainda, mas em média, as pessoas acertaram 14 a 15 questões a menos no Enem 2022 do que no Enem 2021. Então, tá aí respondida a pergunta. As médias caíram? Sim, as médias caíram. Beleza, então, a gente entendeu que a prova foi mais difícil, a gente entendeu que as médias de acertos caíram, mas como que isso influencia diretamente na nota em cada área de cada participante? E para entender isso, existem dois fatores principais que, em termos muito gerais, em termos muito práticos pra gente, precisam ser levados em conta pra gente saber o quanto que vai ser maior ou menor a nota de um candidato em matemática, por exemplo, de um ano para o outro. Esses dois fatores são, em primeiro lugar, a dificuldade intrínseca da prova, ou seja, a dificuldade que o Enem, que o próprio INEP considera naquela prova. Então a prova foi, por documento, mais difícil. Tá tabelado isso lá nos dados dele. Beleza. Isso é um fator que faz com que as notas tendam a aumentar para uma mesma faixa de acertos. É aquilo que a gente sempre vai falar, né? Prova difícil, até rir, valoriza.
Por outro lado, a gente tem um segundo fator, que é a própria quantidade de acertos dos participantes. Se as pessoas acertam mais, elas tiram mais pontos, se elas acertam menos, eles tiram menos pontos. Isso é o que vai definir ali a nota de cada um no final das contas. E uma articulação desses dois fatores vai dizer pra gente o quanto que vai ser realmente a nota em cada área dos participantes. Em relação ali ao primeiro fator, que é a própria dificuldade da prova, que faz com que a TRI atribua notas mais altas. Eu acredito que, sinceramente, não houve, apesar de na nossa percepção individual fazendo a prova, pelas médias de acertos, a prova realmente estava mais difícil, a prova realmente foi mais difícil de ser feita. Eu acho que nos próprios documentos ali, na prática, na minúcia de questão por questão, não existe ali um fator muito considerável que vai fazer com que a TRI jogue as notas lá em cima, que vai fazer com que a TRI considere ali para 30 acertos uma nota super alta em matemática, super alta em ciência da natureza. Eu acho que para o INEP, em termos de TRI, essas mudanças de dificuldade levam a mudanças muito sutis nas notas de um ano para o outro. Então tá, às vezes para uma mesma faixa de acerto você vai tirar uma nota um pouquinho maior em cada área, mas eu acho que sinceramente esse não é o fator mais determinante, porque eu acho que esses dados, esses números tendem a permanecer mais ou menos constantes ali ao longo de todos os anos. Mas, por outro lado, o segundo fator aqui vai ser muito considerável. E esse segundo fator é justamente a média de acertos. Ou seja, quantas pessoas a gente tem acertando muito. E aqui, pelos próprios dados do Fredão, pela própria dificuldade da prova, a gente viu que teve uma queda nessas médias de acerto. Então as pessoas acertaram menos. Se você pega ali quem estava querendo gabaritar a prova, quem estava disputando uma medicina ampla concorrência, que estava querendo mais que 160 acertos, por exemplo, a gente viu que vai ser muito difícil conseguir essas faixas de acertos. E ainda mais, vai ser muito mais difícil alguém que conseguiu ir muito bem em todas as 4 áreas. Às vezes tem alguém que foi muito bem em matemática, um outro que foi muito bem em humanas, mas muito bem em tudo, esse ano tá ainda mais difícil. Então, tendo em vista esse segundo fator, a gente pode esperar sim uma queda nas médias, uma queda nas notas, justamente porque eu acredito que vai ter menos gente tirando notas altas que vão pontuar muito. Mas aí fica a pergunta final que você que entrou nesse vídeo está querendo saber. O que vai acontecer com a nota de corte mesmo? Quando eu jogar minha nota no Sisu, vai ser mais alta ou mais baixa a nota de corte? Vai ser mais alta ou mais baixo que eu preciso tirar para passar? E a verdade é que essa resposta pode ser um pouco decepcionante, porque ninguém sabe. A verdade é que a gente só vai saber mesmo bater o martelo lá em fevereiro, quando estiver rolando no Sisu, a gente começar a ver as parciais. Porque até o momento, a gente pode especular. E eu vou passar para vocês aqui 3 hipóteses do que eu acho que vai acontecer, sendo que a última dessas hipóteses é que eu realmente espero, que eu acho que é bem mais provável que vai acontecer. Mas a verdade mesmo é que ninguém sabe. Não dá para ter certeza de nada. A primeira coisa que eu acho que talvez aconteça é que a pontuação da nota de corte possa permanecer constante, mas que isso seja acompanhado de faixas de acertos menores. Quando que isso ia acontecer? Justamente naquele cenário que eu falei para vocês, de que a prova mais difícil faz com que a TRI seja mais valorizada, então acertando menos, as pessoas tiram a mesma nota que tiraram ali no ano passado, por exemplo. Então, nesse cenário, a gente pode ali esperar uma nota de corte mais ou menos constante, só que sendo atingida com menos acertos, o que seria bom para todo mundo, porque ninguém quer uma nota de corte que tem que acertar muitos pontos. Mas eu não acredito que esse seja o cenário mais provável, como eu falei. A gente tem um segundo cenário, que eu também acredito que seja mais improvável ainda do que o primeiro, que é notas de cortes iguais, com faixas de acertos iguais, ou seja, a nota de corte continua alta, como era, e as faixas de acertos também continuam altas. E isso vai acontecer se realmente tiverem pessoas aí escondidas pelo Brasil com notas absurdas, super altas, e que no final a gente vai ver que toda a nossa especulação era com base em dados faltantes, e que é esse pessoal mesmo que vai passar. Apesar que eu acho que não, porque os dados são bem concretos, a prova realmente estava mais difícil. A gente tem uma certa confiança para dizer, estatisticamente mesmo, de que teve essa queda. Então eu acho que realmente vai ter bem menos gente tirando aquela quantidade de acerto absurda que a gente teve ali nos últimos 2 anos. De modo que essa segunda hipótese também meio que cai por terra, eu não esperaria muito. Agora, o que eu espero, o que eu acho que é provável que vai acontecer, é sim uma queda nas notas de corte, que seja acompanhada por uma queda nas faixas de acerto. Que é aquele cenário de que eu disse que mesmo que a prova seja mais difícil, essa dificuldade não é suficiente para compensar, fazendo aumentar muito a TRI de cada área, digamos assim. De modo que o fator determinante é justamente a quantidade de acertos. Então, se a gente tem menos acertos,
obviamente as médias diminuem e as notas de corte diminuem. Isso é muito semelhante com o que aconteceu em 2019, por exemplo. Talvez, para quem já está acompanhando há mais tempo, lembra do Enem 2019, SISU 2020, que as notas de corte de medicina foram menos que 800 pontos na ampla concorrência. A gente teve o FMG com menos de 800 pontos, o que é uma coisa muito rara, mas isso aconteceu porque a prova foi muito difícil e que a TRI não foi tão alta assim, de modo que a combinação dos dois fatores levou a uma TRI mais baixa, mas isso não significou que foi mais fácil passar. Significou apenas que a prova realmente estava mais difícil e que as médias caíram e que por isso passou ali quem estava melhor, quem tirou as maiores notas dentro daquela prova difícil. Eu acredito que a gente pode esperar alguma coisa muito parecida para o Enem 2022 pela própria tendência de dificuldade que a gente viu. Mas é sempre bom lembrar que a gente nunca pode ter certeza de nada. Eu não quero desanimar nem dar falsa esperança para ninguém. Eu quero só talvez trazer um pouquinho de tranquilidade, um pouquinho de paz para as cabeças de quem está muito ansioso, porque eu lembro que quando eu estava esperando sair a nota do Enem, quando eu estava esperando sair o SISU, eu ficava muito ansioso e procurando todo tipo de vídeo que eu podia na internet. E com esse vídeo a gente começa mais um ano, começa mais um ciclo aqui pro canal do YouTube. Depois dessas férias que eu tirei agora em dezembro para descansar da correria, que foi o final do ano passado, e eu espero de verdade que seja pro SISU, seja pro Enem 2023, eu consiga fazer a diferença, consiga te ajudar de alguma maneira com o conteúdo aqui do canal. Vocês podem ter certeza que nos bastidores esse tempo todo eu tava pensando, eu tava trabalhando em como transformar os vídeos em uma coisa ainda melhor, que realmente faça mais diferença, com uma qualidade melhor, com um conteúdo melhor. E já fica também o convite para você se inscrever aqui no canal, se por acaso você está chegando só agora, e também para vocês ativarem o sininho de notificações e realmente receber ali notificação de todos os vídeos que eu estou postando. Segue também a gente lá no Instagram, o Lastro Oficial, é o primeiro link aqui na descrição, assim você consegue ter um contato mais próximo e diário comigo. E hoje eu vou ficando por aqui. Aquele abraço e bom ano de estudo!